Bom, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para quem estiver assistindo à noite. Eu sou a Rejane E eu sou a Ida. a gente é da Confraria Literária. Estamos aqui com convidados muito especiais hoje. O Luiz, nosso amigo tão querido de anos, e a dona Lourdes, a mãe do Luiz, que veio aqui contar a história da vida dela pra gente. Uau! A gente vai ficar aqui 3 dias, vão ser 5 episódios. Tem história. É isso, vai ser um resumo, né? É, só um resuminho. O livro que motivou essa conversa é O Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Bem, tá ali na tela, né? Mas para começar essa conversa, eu queria saber um pouquinho da relação de vocês com os livros. Vocês leem, já leram, não gostam de ler? Me conta um pouquinho. Passar a palavra para minha mãe primeiro. Fala aí, dona Lourdes. Como é que a senhora começou a ler? Eu comecei a ler O que a senhora leu primeiro? O que o ABC. A cartilha da E a velha. cartilha então, o primeiro livro, só esses aí. É. Não pode seguir mais. Mas a senhora tem até que escolaridade? Só o primeiro ano. Primeiro ano? O primeiro ano. Que beleza. Mas lê a Bíblia? E Né? Que já ouvi a senhora comentando antes, que vai pôr o marca-páginas na Bíblia e tal. Muito bem. E o senhor? Bom, eu, além do ABC, a minha afinidade com a leitura, por muito tempo, até por questões técnicas, né? Os livros, assim, realmente profissionais, né? Para poder me estruturar um pouco mais, voltado para o profissionalismo. Agora, o que eu me recordo, livros, assim, olhando para a cultura nossa, para mim, eu tenho quase certeza que foi Monteiro Lobato. Mas provavelmente lá o Sítio do Pica-Pau Amarelo, Ah, né, a história de Narizinho, Penta, essas coisas. Eu acho que esse foi o meu primeiro contato com a leitura, assim. depois ficou nesses livros técnicos. Pois ficou aí, né? É, necessita. Só exigia mais, né? É verdade. Bom, o Torto Arado conta a história de duas irmãs, conta a história da família delas, a Belonísia e a Bibiana. É uma família descendente de escravos, já não eram mais escravos, só que eles vivem num esquema ainda de quase escravidão. Eles têm que trabalhar por moradia, em troca de moradia. Tudo que eles trabalham, que eles plantam, que eles colhem é do patrão. Nem isso eles têm direito. Eles só têm direito de morar na terra que é do patrão. Aí a história vai se desenvolvendo, acontece uma tragédia entre as irmãs que une muito elas desde a infância. Uma passa a ser a voz da outra, porque uma perde a língua, aí a outra irmã conhece e convive tanto com ela que elas passam a ser uma quase completando a outra. E mais tarde, no futuro, uma delas é aquela que tem aquela visão mais aberta, pretende estudar, quer conhecer o mundo e sai ali daquela terra, procura estudar, se formar, consegue até ser professora. E aí ela é que enxerga que a situação que a família dela vive, na verdade, não está certo. Aquilo não é direito. Aí ela começa a pensar nos direitos, na reforma agrária, no que e trazer essa mudança para o povo. A outra irmã, que perdeu a língua, ela fica lá no sítio, na fazenda, com os pais, com a avó dela, e ela também é super importante, porque ela suportou eles durante o tempo que o ciclo vira, né? Que os pais envelhecem, e ela cultivava a terra, ela continuava trabalhando, ela tocou. Quando as duas depois se reencontram, a história culmina, né, com essa revolução toda. Quase todo mundo que está assistindo aqui já leu o livro, então não é tão spoiler assim. Não é que ia comentar também fala sobre religião, né? Sobre a religião e também sobre eles tentarem mudar de vida. A esposa lá, eu esqueci o nome dela agora, eu sempre confundo as duas. A que foi estudar junto com o marido, foram tentar montar sindicatos, algumas coisas, isso para tentar melhorar um pouco a vida deles. Só que naquele tempo, e até hoje a gente sabe que existe isso, né? Então, quanto era antes, mas existe bastante. Então, fala muito de religião também, né? Sindicalismo e até a própria força da mulher. De todos, né? Não só da mulher, mas principalmente da mulher na terra, na luta
por igualdade, vamos dizer assim, né? E essa história se passa exatamente na região da Chapada Diamantina, que eu soube que é onde a senhora nasceu e foi criada, é isso? Eu nasci em Palmeiras, Em Palmeiras, na cidade de Palmeiras, ali na região da Diamantina. Diamantina, Uhum, Palmeiras é uma entrada para da Chapada, né? Diamantina. Uma cidadezinha pequena, onde eu nasci, inclusive. Ah, você também é nascido lá, Will? Sim, eu vim com 3 anos para cá, né, com os meus pais. Que beleza. Na verdade, com a minha mãe, o meu pai já estava aqui. Então, tempos depois eu fui conhecer. Eu fiquei com 3 anos, não tinha ideia da beleza que é aquilo, né? Então, realmente é muito bonito. Uma cidade pequena que dá passagem para Chapada. Tá. E a senhora nasceu naquela região. A senhora nasceu no ano de 1937, certo? Sim. 49 anos depois da escravidão, quando eu soube, eu pensei nisso, eu falei, é pouco tempo. E depois do fim da escravidão, né, que o Dinda fala, é pouco tempo. É muita coisa na época que a senhora nasceu, ainda não... Se até hoje temos reflexos, temos muitos, imagine na época que a senhora nasceu. Aí depois eu pensei, imagine na época que a sua mãe nasceu. Meu Deus, a avó dela. Bom, assim, eu estou super curiosa, queria que a senhora contasse a sua história pra gente. Conta como é que foi, o que a senhora lembra da sua infância lá na cidade de Palmeiras, como é que a sua família chegou por lá, o que a senhora sabe. Vai me contando. Tá bom. Aí a minha avó, quando eu conheci ela, se já conhecendo a minha avó, porque a minha mãe era mulher da vida. Ela tinha os filhos e a minha avó que ficava olhando. Então a minha avó, aí eu fui criando, fui crescendo junto com ela, com a minha avó, e ela foi me ensinando as coisas. Ela me ensinou, eu estava falando para o meu filho que ela me ensinou a cortar frango. Com idade de 9 anos, ela me ensinou a cortar frango. E falava, toma muito cuidado para não cortar o dedo. Ela falava para mim. Eu subi em cima do fogão, o fogão era de barro. Eu subi em cima do fogão para ficar mexendo na panela, porque eu era muito pequena. Mas ela me ensinou, porque ela falou que um dia eu ia precisar. Ela falou, do jeito que a sua mãe é, um dia você vai precisar e ela não lhe ensina, eu lhe ensino para você ficar sabendo. Aí eu fui criada com a minha avó com idade de 11 anos. A minha avó veio para São Paulo. Ela veio para São Paulo e eu fiquei com a minha mãe. Aí eu fui ajudar a minha mãe criar o filho dela, que ela tinha filho, mas os pais não apresentavam para ajudar. Aí eu fui, a minha avó tinha me ensinado a arear panelas, porque panelas, nós não tínhamos panelas de alumínio, porque nós morávamos numa casa de pau a pique, e era panela de barro, panelinha de madeira para a gente comer, e ela ensinou a arear, falou, você um dia vai precisar dessa areação. Ela me ensinou como que areava as panelas. Aham. Aí, depois que ela veio aqui para São Paulo, eu fiquei pegando panelas daquelas pessoas que podiam mais, que tinha panela, eu ia arear para ganhar dinheiro. Ah, E antes ela tinha me dado uma latinha por um emblema assim, manteiga viação. Ela falou, você guarda toda, eu sou do tempo do tostão, né? aham. Todo tostão que você arrumar, você vai ponhando aqui dentro, um dia você precisa. Não precisa gastar tudo de uma vez. Aí o que eu gastava, pegava, tampava a latinha, enfiava debaixo do colchão. Deixava lá, põe debaixo do colchão, porque não tem outro lugar, é aqui mesmo. Não tem a gaveta, não tem nada. Era casa mesmo, nós éramos bem pobrezinhos mesmo, né? Assim, de não ter nada, né? Mas, graças a Deus, nós toda a vida fomos felizes, porque eu falo que eu sou feliz, porque eu fui criada junto com a minha avó. Né? Com essa idade, ela teve que sair com a filha dela, porque a minha mãe era filha dela, afilhada e mãe de criação. Nossa, A minha avó era da minha mãe, porque a mãe da minha mãe morreu, ela estava muito pequenininha e ela criou ela. Então, ela aí- não era mãe da sua mãe. não, mãe de ela só sangue, era mãe de criação, era porque ela mãe de ficou muito criação. pequena, então. Adri. Depois ela me dava deixava nós para ela poder cuidar e ela assumia no mundo. Minha mãe não era brincadeira. Ela assumia no mundo. E aí eu ficava com minha avó. E ela me ensinava.
você toma muito cuidado. Vou lhe ensinar, você está pequena, mas você vai guardar. Dentro do seu coração vai ficar guardado. Nunca que você vai fazer o que a sua mãe faz. Ela falava para mim. E ela ficou viúva também, disse que ela ficou viúva muito nova, a minha avó. Só que ela lavava, passava, ela tirava lenha, ela arrumava, trazia, ajudava. Ela tinha uma filha. Depois essa filha dela casou e teve 3 filhos. E quando o marido dela pegou para vir aqui para São Paulo, trouxe a minha avó, um irmão meu. Mas tudo isso que ela fazia, ensinou a senhora a fazer também. Era fazer, ela me ensinava a fazer. Já era dando uma direção para ela, né? Uma independência, um meio dela sobreviver. Né? Para sobreviver. Fiquei curiosa com uma coisa, desculpa. A senhora falou que a sua avó veio para São Paulo e a senhora ficou com 11 anos cuidando dos seus irmãos. Cuidando dos meus irmãos. Quantos irmãos a senhora tinha? E a senhora trabalhava também para... Eu tinha 3 irmãos pequenos. Caramba. Aí a minha mãe, que era da mulher da vida, ela deixava eu tomando conta das crianças e E saía. a senhora tomava conta das crianças e também trabalhava para ganhar um dinheirinho, isso? Eu ganhava um dinheirinho. Quando a pessoa falava que sabia que eu areava as panelas bem, aí me chamava para ir arear. E ela arrumava uma bacia cheia de alumínio e falava, aí uma bacia cheia de alumínio é R$1,550. Ai, Aí eu ia, areava, trazia, ela olhava, tá bom, da outra vez que eu precisar. Aí ela ia passando para outra pessoa, que eu areava a panela muito bem, né? Aí eu ia ganhando uns tostãozinhos ali, né? Até quando eu fiquei com idade de 15 anos, eu já comecei a trabalhar que nem homem. Trabalhava com enxada, isso que é. ficava plantando, colhendo, assim, para ganhar dinheiro também. A senhora cuidava... Na terra de quem? Na terra de outras pessoas. É. Aí eu, às vezes as pessoas, quando eu colhia, às vezes as pessoas achavam que ela me dava um pouco da colheita, né? Me dava um pouco, né? Me pagava e me dava um pouco da colheita. Era Sim. desse A jeito. senhora era mais velha? Eu sou da minha mãe, a mais velha dela nasceu e morreu. E daí minha segunda, e aí eu fiquei ajudando ela a criar. Aí ela teve mais. A minha mãe era mãe de 9 filhos. Mas 3, os 5, eu ajudei ela a criar. Então, e aí, conforme apareceu o pai da minha irmã, e falou para minha mãe assim, você tem uma filha minha? E ela falou, tem. Você quer deixar ela ir morar comigo e minha esposa? Ela já estava com 13 anos, essa minha irmã. Ela falou, se ela querer, que ela também trabalhava em casa de família. Aí ela foi morar com ele, e eu fiquei com a minha mãe, e aí essa minha irmã também morreu por mordida de bicho barbeiro. Nossa, Isso. que coisa. E aí ela foi para lá e eu fiquei com mais 2 irmãos. Depois ela teve mais outro. Aí quando eu casei, aí eu já deixei ela com um filho, e com 2 filhos, e o outro que veio embora para São Paulo, e deixou a minha mãe. Aí quando ela faleceu, não... Era difícil, né? Nessa época não tinha muito recurso. Não. Até hoje ainda é bem falho na questão da prefeitura e saúde. Mas nessa época não tinha como, né? Então, essas questões aí de animais, mordidas, cobra e tal, se não corresse para outra cidade, morria, né? E aconteceu com a minha tia, né? A Betinha, né? Essa aí. Mas tinha outros irmãos, né? Tinha. Aí como? Mais 2 irmãos. Aí vocês entenderam que a minha avó não era flor que cheirava, né? Não. Não, era danada. Mas ela gostava. Era filha de um pai. Entendi. Então, ela era danada, né? E aí, Uma perguntinha, a senhora falou que se casou. Até quando a senhora se casou, quantos anos a senhora? eu estava com 20 anos quando eu casei. Até que eu foi? vivi... De 15 até 20, então. Estava 20 anos. cuidando deles. É. E a outra pergunta que me veio é, e a sua mãe, que fim teve? A minha mãe, aí, quando começou a ficar mais, a vida começou mais a baixar mais, então, ela falou, agora nós vamos lavar roupa para fora.
Aí nós fomos lavar roupa para fora. Pegava 4, 5 freguesias de roupa, lavava roupa a semana inteira. E engomava, porque quem me ensinou a lavar roupa foi minha avó. Quem me ensinou a engomar roupa foi minha avó. Ela me ensinou. Ela falou, a roupa... eu ia para o Rio com ela, eu estava com idade de 8 anos, quando eu ia para o que a minha avó lavava roupa, ela me dava as meias para me esfregar. Era tudo assim, ó, esfregada na mão. Aí ela olhava, esfrega mais, passava sabão, cuidado para o sabão não descer então. Aí eu ajudava, os lenços, ela apanhava os lenços, juntava tudo pelas pontinhas e ponhava na água, ponhava uma pedra para a água e batendo e limpando mais, para quando eu for lavar, já está mais melhor para me esfregar. A minha avó me ensinou bastante, quando ela saiu eu senti muito. E a minha avó carregava da minha mãe um filho que nunca mais eu vi esse irmão. Assim, ela levou com ela para São Levou Paulo? porque o menino era muito pegado com ela. Ah, Então, esse da minha irmã E a senhora nunca mais do viu? que eu. Nunca mais viu. Nunca mais eu vi. Ele estava com 7 anos quando ele saiu junto, vai embora com a minha avó. tá. E sua avó também, a senhora nunca mais soube dela? Nunca mais ela faleceu, no ano de 58. A minha avó faleceu, e eles mandaram falar que minha avó tinha falecido, e nunca mais... A irmã da minha mãe Casou. Hã? Logo que a senhora casou, né? foi, então. E a minha mãe que olhava, a minha mãe que via a situação de casa, então ela falava para mim como que estava. Ela arrumava serviço para mim, mas aí ela começou a ficar olhando os meninos para mim E trabalhar. você que ia trabalhar, A senhora que provia a casa, né? Então, eu trabalhei numa fábrica de vinho, naquela fábrica fazia 3 vinhos. Eu trabalhei 1 ano naquela fábrica, ganhando 40 mil réis por semana. Era 40 mil réis. O que a senhora fazia lá? Como é que era o Vinho, trabalho? o vinho. O vinho tinha a emblema de um vinho Reino, Jurubeba e vinho branco. Aí a gente pegava rapadura e o Jurubeba, o Reino. A rapadura nós ponhava num tacho, ponhava no fogo, deixava ele ficar bem corado. Depois nós tirava, aí nós enchia uma pipa muito alta, enchia ela pegava umas 15 latas de água. Nossa, a lata de 18 litros. Então, aí ponhava, aí ele pegava aquela rapadura que queimou e despejava ali dentro da pipa. Como que a senhora carregava essa lata aí? Pegava no rio. Pegava no rio. Andava quanto, mais ou menos? É uma distância de 10 minutos para ir e 10 para voltar. Era. E era com isso na cabeça. Da cabeça, trazendo ala de 18. Qual a idade? Então. Qual a idade da senhora nessa época? Nessa época eu estava com 16 anos já. já Era madura. Pois é. viu? Naquela época era muito. Aí, Porque a gente falou assim da roupa, né, que a senhora ia lavar no rio, mas eu me lembro das histórias que a senhora contava até para os meninos lá de casa, que a senhora já saía com a bacia na cabeça, né? Com aquela roupa, e não era pouca, né? Que às vezes era demais do que uma família, né? Que a senhora levava para o rio, aquilo na cabeça, lavava, ficava ali abaixado, esfregando, tal. Quarava, né? Tinha essas... tinha que curar. Quarava e depois pegava tudo aquilo, já mais ou menos seco, né? E já vinha com quase o dobro do peso. Tinha que trazer. De seco, né? Tinha que trazer seca, porque a gente não aguentava trazer muita roupa molhada. A gente tinha uma pedreira, a gente aproveitava a pedreira, estava quente, né? Aí quando a gente ia dobrando umas roupas, já ia estendendo outra e deixando as outras ali tudo dobradinha. Depois a gente põe na bacia para entregar na casa da dona da roupa. Deixa eu só fazer uma pergunta, acho que isso tem a ver sim, porque eu tô curiosa, tá? A senhora chegou a conhecer seu pai ou nunca soube? Eu conheci meu pai. Ele não vivia com a minha mãe. Entendi, mas a senhora sabia quem era o pai? Sabia, ele gostava muito de mim, ele morava com a mãe dele. Então, mas porque os dois não uniram, de jeito nenhum. Então, ele foi morar com a mãe dele, mas não era que eles nunca casaram. Ficaram um tempo morando junto, aí... Também nunca ajudou com a senhora, né?
Às vezes ele dava alguma coisa para mim. Dava um dinheiro quando ele trabalhava. Eles trabalhavam muito garimpo, né? Entendi. Ele pegava diamante, já dava um dinheirinho, já dava para a mãe dele. Mãe, a senhora dá esse dinheiro, me chamava de passarinho. A senhora dá esse dinheiro aqui pro passarinho. Falava pra mim. Então, Entendi. E a senhora trabalhou no garimpo também. trabalhei garimpo e peguei diamante. Eita, mas cadê a Não tá aí, Caís. Não tô entendendo. Mas era muito distante para carregar o cascai para a beira do rio, porque é onde nós estávamos trabalhando na beira de um córrego, mas ele secou e a gente não para trazer para a beira do rio era muito distante. E a senhora sempre Aí eu morou parei. nas terras de outras pessoas, nunca foi terra da Não, nunca foi terra de vocês. jeito. Por isso que eram as casinhas simples, né? Então era carinha de pau a pique, Pau a pique com barro, né? feita de barro. Então. Eu carregava até senha para vender. Ia no mato, tirava cargas de lenha. Uma carga de lenha é 50 lascas de lenha assim, ó. Dessa largura. Mais ou menos um tamanho assim, né? Então a gente lascava e aí amarrava o feixe de lenha. Eu trazia um costal, 25 lascas de lenha de manhã e tarde eu ia buscar as outras 25 que eu deixei lá no mato. Não. Para vender. O que é o costal? Pendurar Costal. nas costas? Não, ele fala costal, as 25 lascas de lenha. É o pacote. É o pacote. Então. Tá, o kit. E a gente trazia e as pessoas que não. Porque quando chegava, as pessoas não tinham lenha, já ia lá, comprava e levava para casa dele. Então, eu vivia assim. Lavei muita roupa, viu? Acredito. A senhora foi criança também? Brincou, se divertiu? Brincava muito de boneca. Quando chegava de domingo, eu brincava com as bonecas. Minha mãe deixava eu brincar com as bonecas. Que bom! Eu tinha 5 amigas que nós brincávamos num quintal. Era grandão o quintal da minha mãe. Aí nós brincávamos ali, né? E essas bonecas, vocês mesmos Nós fazia de sabugo, de pano? de pano. Aí eu cortava, costurava, enchia de algodão, fazia a carinha de zoinho de linha preta e eu era costureira, porque eu aprendi a costurar, minha avó me ensinou a costurar e eu fazia roupa para minhas bonecas. Essa avó, olha... A minha avó me ensinou muito, Tudo, né? minha avó era muito... Ela foi essencial na sua vida, ela te ensinou tudo. E até pouca idade, ela saiu da sua vida com 11 anos. Foi. Aí eu vivi com ela há pouco tempo, né? De pequenininha até sair, mas ela conversava e me ensinava as coisas. Ensinava como que limpava, como que fazia, porque eu não sei, tia, era assim. Quando os mais velhos estavam conversando, criança não podia ficar por perto. Nós não ficava, já olhava, a gente já entendia, já saía, né? Mas eu acho que a minha avó, que ela foi um pouco assim, de trabalhar forte, até ela casou. Ela falou que só ia ter uma filha e só teve uma filha mesmo. Só. Então. Eu perguntei, né, para minha mãe, né, como que, além dessa relação de ensinamentos, né, que a minha bisa, né, a avó dela dava para ela, né, dando esse suporte que a mãe não dava, o que mais ela sabia, né, dessa minha bisa aí? Aí foi justamente isso que ela falou, né, que as crianças não tinham essa liberdade de ficar questionando. Não. Então, eu ia perguntar se ela soube alguma história desta avó, né? Não. Exato. Eu queria que ela tivesse alguma coisa. Ela falou que Ela nunca falou nada para a senhora? Não. Realmente, assim, Não, ela só falava que ela pegou muito, que ela trabalhou muito. Ela falava, eu trabalhei muito, até cheguei aqui. Graças a Deus eu achei um marido. Eu achei um marido. Você tem que fazer do mesmo jeito. Não olha para sua mãe, porque sua mãe deixou a vida dela para lá. Mas você não olha. Ela ia olhar para mim, olha para mim. Aí eu olhava. Você está me entendendo? Eu falava, tô sim, vó. Aí ela falou, Aí ela ia falar para mim. Está escrito que esse mundo vai virar o que eu falava? sei onde, Lu? Um devasto. Devasto.
Só que a gente eu não procurava para ela o que era devasso por causa daquela criação de não fazer pergunta para mais velho, não ficar perto de mais velho, ouvindo, né? Aí ela falava. Mas ela conseguiu, pelo Ela menos, te conseguiu colocar. falar, o que ia aparecer, tudo, quando eu estivesse vendo, eu ia lembrar dela. E foi mesmo, tanto que lembra até hoje. Lembro até hoje, cada vez eu falo para eles, foi bem que minha avó falava. É isso mesmo que ela fala. Olha, quando apareceu o Covid, Sim. eu lembrei que ela falou para mim isso. Eu já estava com 10 anos quando ela falou, olha, vai aparecer uma enfermidade que vai morrer muita gente. Os médicos não vão conseguir curar. Vai morrer muita gente. Eu falei para ela, ô vó, eu também vou morrer. Só falei para ela assim, ela falou, Pedro, se você tiver predestinado, você morre, senão não. Graças a Deus eu não fui predestinado a pegar Covid. Graças a Deus. Amém. Ainda bem. Ela falou, vai aparecer um besouro também que vai pegar doença, vai morder a pessoa e a pessoa vai ficar com aquele foco no corpo. Tem gente que vai morrer. Ela fala, tem gente que vai morrer. Ela falou, sabe por que eu estou falando isso, minha filha? Porque está escrito. Ela falou, quando chega quinta-feira, eu vou na casa do seu Anório, de noite, ouvir ele ler a Escritura Sagrada e falar o que está escrito lá dentro. Ela falava... Eu ia perguntar para a senhora isso também. Porque ela tinha esses conhecimentos, então... Ela era católica. Ela era católica? Ela era católica. Então, e ela ia, vinha e falava para mim. Eu não falo aqui com... A minha filha não dá atenção, ela falava, mas eu ia dando atenção à minha avó ali até eu dormir no colo dela. Dormia no colo dela e ela cuidou muito bem de mim, a minha avó. Que bom. Cuidou Como muito. está a relação da senhora com a religião? Eu sei que a senhora é bem religiosa. A minha religião. Hoje eu sei qual que é, a congregação, mas é sempre a congregação? Como é que foi antes? Como que foi antes? Qual foi a relação da senhora? Foi com a sua avó, nesses ensinamentos? Não, quando a minha avó, quando eu passei, Deus me chamou na graça, eu já não tinha mais vó. Não, independente dela. Sim. Como que foi a senhora falou que ela era católica, falava das escrituras. Foi, assim, a primeira religião da senhora, qual que foi? Como que foi? Foi católica mesmo. Foi a católica, mas foi por conta ela dela mesmo. levava na igreja católica, né? Mas ela ia assistir o seu Anório ler a escritura, né? Era seu Honório. O senhor que lia a Bíblia. Chamava de Anório. Então, chamava de Anório. Eu não esqueci o nome do homem, de jeito nenhum. E não tinha nada das religiões africanas lá na sua infância, ou com a sua avó, ou nos seus vizinhos ali? Que a senhora... A minha mãe que frequentava a candomblé, né? Aí quando eu fiquei mocinha também, ela começou a me carregar para lá, pro candomblé, né? Eu fiquei um tempo lá dentro. Foi? Tá, então, eu cantava, tocava para eles dançar, né? Aprendi a tocar e tocava, né? Para eles dançar. Até eu casei. Quando eu casei, que eu comecei a ter filho, aí eu parei de ir, porque era distante para ir lá, né? Tinha que levar no braço. Então... Estava ocupado. Você tem certeza que não levou o Luiz nesses sambas aí? Tá no sangue, o Batuque. Tá no sangue. Ele foi. Eu não fui, não. Quem foi meu pai. O meu pai, ele fazia parte de um grupo que até é citado no livro, né? Que era uma dança, uma cultuação também de origem africana que chamava de jaré. Seu pai fazia parte? Meu pai fez parte. Ele tocava. Ele era exatamente assim, ó. Ele tocava. Conta aí. Então, Ele me ensinou a tocar. O jaré, ele tinha uma coisa um pouquinho mais diferente, vamos dizer assim, um pouco mais leve do que a cultura do candomblé, mas também é afro. Mas o jaré estava mais voltado para os encontros, as danças que eles faziam e tal, e tinha um cunho muito mais voltado para a cura, principalmente a cabeça, né? Porque as pessoas antigas, né, torturadas, apanhavam, aquela coisa... Imagina como que devia ser a cabeça dessas pessoas dentro de casa, era briga, aquela coisa toda. E o jaré era uma fuga, né, para onde eles iam, dançava, tocava os atabaques. E era assim, era meio que só o pessoal
de uma determinada Comunidade. região, uma comunidade que fazia parte, né? Então, cada comunidade acabava tendo o seu polo ali, né? Para ir cultuar lá. Eu acho que você vai gostar desse livro. Leia. Porque fala, eles Bem, você tá falando, eu tô vendo. recebiam os encantados. Encantada. É engraçado. Bem legal. Olha, Inclusive, são 3 narrações, 3 partes o livro. Ah, Uma é a Bibiana, a outra é a Belonísia e a terceira é uma encantada, que conta o final da história, assim, o último capítulo. bem legal. Você vai gostar, Lu. Você tá falando aí do Jardim, eu entrei no livro. e o meu pai, ele tocava isso. Tinha até a Folia de Reis depois, né? Aham. Ele fazia parte, aquele grupo todo, ele tocava. Eu acho que eu peguei um pouco dessa coisa aí. Eu gosto de tocar instrumento. Você acha ainda? Não desconfesso, então. Minha mãe também acabava tocando. Eu tocava Cantando sangue. tocava para eles dançar. Só que eu também gostava de dançar, mas era Aham. eu não Incorporava. não incorporava nada. Eu gostava de dançar, né? Aí ele tocava e eu dançava lá no meio das mulheradas, né? Então, aí, mas para mim, filha, era mais um divertimento. Uhum. É porque a minha mãe, por mais que ela era daquele jeito, mas ela não deixava eu sair para lugar nenhum. Era ali Era dentro ali. de casa. E aí, quando eu ia para lá, eu tinha mais folga, né? Aproveitava, né? Tava conversando com os outros, mas minha mãe não deixava. De jeito nenhum. Eu queria saber um pouco da sua mãe também. A senhora sabe, por acaso? Eu entendi essa parte, né? Não podemos conversar com os adultos antigamente, mas não sei se a senhora ficou sabendo da vida dela. O que foi que levou ela à vida que ela levava, né? O que houve? Ela falou para mim assim. Primeiro ela começou a falar assim: Lourdes, eu vou falar uma coisa para você, você guarda com você. Nunca que você vai fazer o que eu fiz. Eu sofri muito. E essa vida que eu levo, eu acho que nem cachorro quer. Mais uma coisa eu vou falar para você. Sabe por que eu entrei nessa vida? Por causa do ano de 1932, teve uma fome muito grande lá naquele país, lá naquela cidade. E ela falou assim que quando ela chegou em casa, foi para casa da madrinha dela. Eu acho que ela já andava bagunçada para lá e tal. Aí ela chegou na casa da madrinha, quando ela veio na casa da tia, que é a mãe de criação dela, que é minha avó, ela falou que não tinha nada para ninguém comer. Aí ela pegou e falou assim: o que eu vou fazer para arrumar dinheiro para a senhora? Alguém ofereceu dinheiro, ela foi lá e pegou o dinheiro. Ou trabalhar? Aí começou a Peguei e vida. falei para ela: pois é, mãe. Uma coisa eu vou falar para a senhora nunca espera que eu vou fazer isso para dar comida para a senhora vai morrer de todo. Mas aí eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Então, se você me garantir, você está salva. Falei: vou salvar sim, porque eu não vou fazer. Vender meu corpo para dar comida para os outros? Não. Ela falou: passei a vida inteira desse jeito. Eu falei: então, mas eu não. Eu trabalho. Estive trabalhar. Eu trabalhei nessa fábrica de vinho, trabalhei numa fábrica de cristais. Trazia os cristais, a gente com martelo ia quebrando, até que olhava, não tinha nada sujo lá dentro, a gente trabalhava por produção. Isso tudo lá na Bahia. Tudo lá na Bahia. Eu trabalhava e recebia 40 mil todo sábado. Ela lembra até o salário. Que orgulho, né? 40 mil. Foi suado, né, dona Rita? Você tem que lembrar. Tá, pra gente que não sabe quanto valia, dava pra quê 40 mil reais? Mais ou menos, dona. Eu dava 20 mil reais para minha mãe, ela ia fazer uma compra Por mês. por mês. Ela fazia uma compra. Ou seja, a senhora Eu pegava pegava 40 o meu, eu dividia com ela, pegava o meu, guardava. Mas às vezes quando ela estava falando que estava precisando de alguma coisa, eu pegava e dava para ela. Mas guardava lá no potinho da aviação. Lá no potinho da aviação. Eu vim embora para São Paulo. Não sei o que virou meu potinho. Ficou lá. Não, a senhora perdeu. Sumiu, né, Lula? Não, se a senhora não tivesse da aviação. Então, pois é. Mas o senhor esvaziou ele antes de vir?
Já tinha. Aí, então, foi acabando os tostão, né? Aí foi entrando outro dinheiro maior, né? Então. Então pelo menos ele tá no Brasil. Pode se ela tinha outra aviação aqui. Então, quando assim já viu a manteiga aviação pela primeira vez? Primeira vez. A primeira vez que eu vi essa manteiga aviação. Ela tá resistente igual a E a minha avó que arrumou aquela latinha, não sei se foi com as pessoas que ela estava lavando, trabalhava, então ela trouxe a latinha e deu para mim. Que beleza. Então. Mas ela trouxe a latinha sem manteiga? Só a latinha. Só a latinha. Aí eu limpei, ela bem limpa, ela já estava lavada. Aí ela levou pro rio, lavou e trouxe e deu para mim. Então. Eu nunca tinha visto aí. Depois que eu cheguei aqui, um dia, quando a menina comprou esta manteiga aviação, a Luzia. Aí ela falou, oh, meu Deus, eu lembrei da minha avó. Então, que ela me deu. Não. A Luzia é minha outra irmã. A mais velha. Então, me conte do seu casamento. Aí o meu casamento... Como foi que a senhora conheceu seu gatinho? Eu conheci ele, assim... Tinha uma moça que nós trabalhávamos juntos. E ela falava assim, ele trabalhava na estrada e onde dava muita pedra grande, eles ponhavam... Como que chama, Lula, aquele negócio? Balança? Não. Porque eles trabalhavam construindo a estrada. Né? Na estrada. E para quebrar aquela pedra, eles tinham que abrir um buraco na pedra e pôr... Dinamite. Então, Aí ele falava que arrumava o fio até onde eles podiam, para poder pôr fogo. Aí quando a pedra explodia, ela falava, é ele que trabalha com a moça, a colega, falava, é o meu compadre que trabalha com esse tipo de coisa. Um dia eu vou trazer ele para você conhecer ele, vem sempre na minha casa, eu vou mostrar ele para você. Tudo bem. Aí passou, um dia eu estava passando para a casa da minha tia, ela falou, ô Lourdinha, vem aqui. Aí eu fui, não sabia que ele cheguei, era ele que estava lá. Ela falou, eu lhe chamei para apresentar o meu compadre José Macon e para apresentar você para ele. Nossa, eu era muito acanhada. Até hoje eu sou, né? Mas eu não era moça namoradeira, então ele me cumprimentou e tal. E nós ficamos de vez em quando encontrando. Ai, meu Deus, não é que deu casamento? Foi o primeiro namorado? Foi o primeiro namorado. Deu casamento e nós, com esse casamento, nós tivemos 8 filhos. 8? 8 filhos. E nós fizemos 45 anos. Número 2. 45 anos, Adeus, hein? Com 8 filhos. 8 filhos. Um faleceu, né? Hoje nós somos em 7. Faleceu pequeno. Era o terceiro filho, né? Quantos meses? Ele estava com 5 meses. 5 quando ele faleceu. Faleceu pequenininho. Ninguém nem sabia o que ele tinha, porque na minha terra o médico que tinha lá era para cuidar de tudo. Tudo. Era quebrar. Era de olho, era de ouvido, era de tudo. Ele cuidava, né? Não tinha onde ele acha que ele fez tudo. Isso quando era o médico e não o farmacêutico. Então, o farmacêutico que acertou comigo. Foi? Porque o médico não acertou, não. E a minha filha que era doente, eu levei para ele, levei um dia, ele não estava no consultório. Aí eu cheguei, ou na farmácia comprar remédio. Aí eu estava esperando ele e com ela nos braços. Eu cheguei e o médico estava lá na farmácia. Aí o nome dele era Dr. Freires, Dr. João Freires. E a gente chamava de Dr. Freires, aí eu falei, Dr. Freires, eu já estive lá no consultório e não achei. Ele falou, você foi levar a Maria Luzia, que ela chama Maria Luzia. Ele falou, Lúdia, eu vou falar uma coisa para você, o remédio dessa menina vai ser o barro do cemitério. Desse jeito ele falou para mim. Olha, fez que a terra foi, parece que eu estava entrando. Que horror. E o farmacêutico ficou olhando para mim. Aí ele já despediu e saiu. Aí o farmacêutico, que o nome dele era José Belo, ele falou, Lourdes, você tem fé em Deus? Eu falei, eu tenho. Então, se você tem fé em Deus, vamos cuidar da sua filha. Mas não leve ela mais para Dr. Freire. Ele já deu essa solução, mas a solução que eu vou dar, você vai primeiro dar cloreto de cálcio para ela.
Aí terminou aquele, ele falou, agora é calcigenol. Nossa. Quando terminou aquele vidinho de calcigenol, ele falou, agora é seletocálcio. Foi isso aí que ela levantou, ela não andava, só segurando assim nas paredes, começou a ficar gordinha e foi andando, por quê? Ela ficou doente. Por causa desse aqui, ó. Ixi, Como? Por causa de mim? Porque assim que eu ganhei, ele tava com 3 meses que eu tinha ganhado a Maria Luzia. Eu já fiquei esperando ele. Aí eu tirei. A culpa foi minha, não foi do meu pai e dela, não. Sempre alguém tem que ser culpado. Aí eu tirei ele de mamar. O povo mais velho faz, não pode dar o mamar porque faz mal, o leite faz mal. Aí ela aguarda, né? Que ele aguarda. Até ter um atrás do outro, né? É sua, Luiz. só mamou 3 meses por sua causa. Pois é, e ela, e aquele tempo a gente não podia comprar um berço, né, e tal, e ela dormia comigo e ele. E ela sentia o cheiro do leite, eu não dava o leite, ela chorava, né? Maldade. Olha que coisa, Crianças, né? nossa, que sofrimento, viu? Olha, eu vou falar, eu sofri muito, tive vários sofrimentos, mas eu falo para vocês, sou muito feliz. Ai, que bom. Sou muito Tudo parto feliz, normal. tudo, Seus filhos, todos partos normais. tudo normal. Todos partos normal. E lá na Bahia era com parteira. Depois que eu cheguei aqui, foi que eu fui pro hospital, né? Mas na Bahia eu tive 3 filhos com parteira. Que foi a Luzia, eu e o Naércio. Esse que faleceu. Mas isso ainda faleceu na Bahia. Faleceu lá. Foi. Quando estava com 3 anos que a gente veio pra cá. Eu não conhecia, né? Quer ter um atrás do outro. Não. Eu sou culpado, Mas esse é baiano, né? Porque meu pai é baiano também e minha mãe teve 12. né? Tenho 8 vivos. Foram 8 vivos. Você vê, né? Ele tá se necessitando também. Esse povo danado, não tinha televisão. Mas sim, Vai fazer o quê, né? Escurece cedo. Então. Vamos deitar, não é nem deitar, vamos deitar. Vamos deixar. Não tinha rádio, não tinha televisão, então vamos deixar. Sério, melhor. Lá vem criança. E lá vem criança. Então, aí eu ia para aquele lugar de terreiro lá, e eu divertia muito, porque é onde eu podia ficar conversando com ele. Minha mãe não deixava. Quando ele chegava na porta, aí ela vinha, ela ficava lá, até a hora que ele saía. Ela não deixava nem a gente sentar junto, de jeito nenhum. Nunca quis ir pro candomblé com a mãe. Poxa, aí Ela ficou religiosa, né? De repente, ela ficou religiosa. depois Deus me chamou na graça, que eu falei, olha, que coisa bonita, viu? Sofri, mas venci. Pois, Graças a Deus. Venci. E é feliz, como se Sou muito feliz. E eu falo para minhas filhas que eu sou a mulher mais rica que tem no mundo. Aí eu falei, não é de dinheiro, é de outras coisas. Eu falo para ela. é sobre isso. a riqueza são os filhos, os netos, né? Eu tenho 11 netos. Adora, maravilhosa. Graças a Deus. Deus pôs eles no meu caminho para cuidar de mim. Então, ela é muito, cuida muito E bem. ainda orgulhosa. Ela cuida mais de mim do que é filha. Olha, que beleza. Ela Você só tem irmãs? Tem um irmão também. tem. Casado, mas separou. Isso que ela fala que Ela fala que ela é agora. Que E eu tenho 11 netos e 3 bisnetos. Que Eu beleza. já tenho o primeiro bisneto meu tem 16 anos. 16? E o segundo vai fazer 4 anos. Que beleza, né? Então, só nasceu gêmeos. Ah, é? O menino e a menina. Daí tem do meu irmão. Daí o neto Mais novo, né, do que eu. Né? passou a perna nele. Ele não tem nenhum neto. Aí do meu filho dele, o primeiro cal, vem 2. Então, pois é. Bem Primeira vez. Caramba. gêmeos da família. Nossa. Graças a Deus. Bom, o marido da senhora veio para São Paulo. E veio trabalhar e mandava dinheiro. Então, motivo. Mandava todo mês, ele mandava dinheiro para mim. Aí falou para mim vir. Aí eu juntei, arrumei lá. A senhora se sentiu para fazer essa mudança de vida? Menina, para mudar de lá para cá foi duro, por causa da minha mãe, né? Porque nós morávamos juntos. Eu morava numa casa, ele e a Luzia e o Lula, mas ele veio para São Paulo e eu fiquei só. E ela falou, a casa aqui é grande, vem para cá, fica comigo.
ela já não importava mais com aquela vida dela, né? Aquela vida dela Tinha passado. já tinha passado. Aí eu fazia assim, deixava os meninos com ela, eu ia, lavava roupa, ainda lavava roupa para fora. Lavava roupa de casa, ia, eu não eu buscava lenha, eu buscava água, que ela já estava já cansada da vida dela. Aí eu falava para ela, ela falava, eu agradeço a Deus todo dia de você ser desse jeito. Falei, Teve alguém porque a outra ela não teve muito coisa de criar ela, porque ela foi acabar de criar com o pai, e lá ela foi morrer, É. ela morreu. Daí a senhora veio para São Paulo. Eu vim pra cá com os dois, né? Atrás do negão dela, né? Vim atrás do nego. E aí, primeiras impressões de São Paulo? Eu cheguei e fui na casa parei na casa de uma prima minha, numa rua lá, que o meu primo estava junto comigo. Ele falou, vou para casa da tia, você vai até a hora que o Zé Martins for buscar. Ele já tinha alugado a casa, né? Aí quando foi de tarde, eu não fiquei com ela lá, quando foi de noitinha, ele foi lá, isso aí, veio do serviço, aí passou lá e trouxe para casa. Ai, que bom, né? Então. E fez direitinho. Tem muitos que falam que vem para trabalhar, nunca mais volta para a família, né? Nem na notícia. Foi essa a razão, né, dele ter vindo antes. Era a oportunidade de trabalho que ele tinha para cá, que para lá muito rudimentar. Já, né? Tinha escasso demais o trabalho, né? E aí, como ele fazia essas coisas, que ele chamava de tarefeiro, né? Era. Estrada. Então ele veio para cá com essa coisa de trabalhar em estrada. E mas não disse estudo nenhum. Assim, seu pai construiu o Rodoanel. Praticamente. Praticamente. Ele veio com essa coisa de trabalhar nas estradas de rodagem, depois que ele foi para uma fábrica, né? Foi uma fábrica de vidro. E ele ficou até aposentar, né? Mas era assim, foi oportunidade de trabalho, e depois a minha mãe veio trazendo eu e a minha irmã. E a senhora trabalhou aqui? Não, Só ele? aqui eu trabalhei assim. Eu já vizinha, era uma vizinha minha que me pediu para lavar e passar para ela. Aí eu lavava um dia e no outro, depois, quando era sábado, eu ia passar roupa. Eu trabalhei para ela há muito tempo, né? É o trabalho informal, né? Era. Carteira. Não teve. Também não teve televisão, né, aqui. Aí Pois foi é. dispenser. Era só Dois chorados, não. Ela quis matar a saudade. Como disse uma amiga dela, como disse uma amiga dela lá na Bahia, que chama Ana, aí que vem o desembesto. Eu pensei. Ela chegou e falou para mim, senhor Lourdes, você tem filho? Eu falei, tenho. Quantos filhos você teve? Eu falei, 8. Ué, mas que desembesto foi esse? Isso foi agora que a senhora foi? Fez anos já. Já Fez anos que eu fui lá. Caramba, já assim, é verdade, é verdade. Nós fomos lá, fiquei com tanta saudade da minha terra, porque ela cresceu um pouco, né? Lá a cidade cresceu, cresceu, coisa que eu não tinha visto. E cheguei lá e vi, né? Falei, olha, sabe uma coisa que eu tive vontade de fazer, não deu. Eu não quis dar trabalho para os outros. Eu tinha vontade de ir lá no rio andar assim. Mas é que a máquina estava trabalhando na beira do rio, estava barranco, não dava para me descer. Não dava para levar. Se for, não dava para levar, Eu falei, mas nem que for depois que eu morrer, eu vou lá lavar meus pés. Como foi voltar para lá? As amigas me reconheceram? Nossa, mas já vê como eles foram lá me visitar. Eu sei. Nem quem tá assistindo, né? Foi todo mundo lá me visitar. Nossa, que alegria, olha que beleza, viu? Ela não ia na casa das pessoas, as pessoas foram lá. Foi então. Celebridade. Nossa, que bom que ainda tinha bastante gente. Tinha umas amigas ainda, porque muitas já foram, né? E ainda eu pensava em nem encontrar, mas encontrei ainda.
algumas doentes, né? Foi uma Tá. doente. Eu lembro uma que a senhora comentou que foi lá, a senhora acha que não estava, aí ela foi de novo, uma história assim, uma amigona da senhora, eu não lembro direito assim. A gente tinha É, saído, E foi uma das amigas da acho que ela foi umas 2, 3 vezes lá, né? Vocês comentaram, e enquanto ela não viu a dona Lourdes, ela não se sossegou. foi, enquanto ela veio de um lugar longe, do lugar de Ceabra para Palmeiras. cidade. Sim. Então, ela foi lá para me ver, né? Tá muito diferente lá? Tá um pouco diferente, né? Seu, Lula? né? Lula não conhece, assim, Não conheceu antes, né? não. Assim como a gente estava andando, meu irmão estava levando para nós num lugar que não era, que era só mato e certas coisas, agora virou casinha, né, Lula? Tá bonitinho. Aí eu Que quando eu tinha 20 anos, eu fui para lá, né? Para lá, conheci, levei a irmã, né? E a minha mãe também foi, né? Mas depois não deu para ir mais, né? Nesta ida, que aí já deu para lembrar, conhecer. Lembrar não, né? Conhecer porque eu saí com 3 anos, não lembrava nada. Conhecer alguns pontos, as pessoas, né? Que eu já estava com 20 anos. E depois a gente foi só o ano passado, os 40 anos depois. Aí já a cidade cresceu. Mas, assim, ouvi relatos, né, das pessoas lá que o prefeito pouco faz para o crescimento. Então, a gente vê algumas outras cidades, né? Lençóis, Ceabra e Palmeiras está no meio. Elas cresceram um pouco mais, Sim. mas ali Viram mesmo. não desenvolveu muito. E é um ponto muito turístico, que é a passagem para ir para Ah, Chapada. Chapada. E mesmo assim os caras não aproveitam. E são 40 anos, né? Só vamos falar que são 40 dias. E nessa aí, porque ela falou que queria ir no Rio e não pôde, porque iria vir muitas lembranças ali, né? Sim. Mas é que eles estavam mexendo justamente para fazer a ligação uma cidade na outra, uma estrada um pouco melhor, né? E aí não dava, porque tinha até chovido, estava meio molhado. E a minha mãe, a mobilidade é baixa, né? Não dá, Fica difícil. você levá-la. Aí eu falei, dessa vez só não vai, não. Quando ela vai ainda, você vai levar ela? então talvez eu vou, se Deus quiser. Vai, sim. Aí quando eu estava saindo de lá, minha colega, eu tinha uma colega lá que ela gostava muito de tomar uns goles. Aí ela bebia, não incomodava com mais nada. Aí o marido dela chegava, o marido dela sendo oficial de justiça. Aí ele chegava, fazia assim, Dona Lourdes, dá para a senhora ir lá fazer uma comidinha para mim? A Laura já está daquele jeito. Aí eu ia e fazia comida, limpava a casa, eu lavava a roupa para eles, tudo essas coisas, e ela me dava o que ela podia me dar, ela me dava, ele me dava dinheiro, tudo assim, ali, tudo na camaradagem, no amor, gente. Aí quando eu cheguei lá agora, dessa vez, que eu encontrei ela acamada, Ah, pena. ela tá pior do que eu, porque eu ainda saio com a bengala, assim, né? Também. A senhora tá ótima. Então, eu ainda vou com a bengala, e ela falou pra mim que ela tá com um lado esquecido, ela não anda mais, Não aguenta andar. não. É. Ela já tá com 95, Olha, a Aura fez 95 anos. Mas, olha, muito espirituosa ainda. Que conversaram tanto, deram tantas risadas. Nossa, São 40 anos, né? Com a conversa em dia. Nossa, nós lembrou tanto do passado. Eu falei, ei, Aura, cadê a bandeira branca? Seu marido chegava lá, pelo amor de Deus, Dona Lourdes, corre lá com a bandeira branca, porque a coisa lá, o garrafão, tinha uma senhora por nome de Zinha que vinha um dia pinga, o garrafão da donazinha já foi lá para casa. socorro, né? Aí eu ia ajudar ela, e ela chorou tanto. Aí eu falei para ela, não chora não, sabe por quê? Porque quando eu vou fazer o meu aniversário de 100 anos, eu vou festejar aqui na Bahia. Ah, que maravilha. Maravilhosa. Aí eu falei pro meu irmão também que queria chorar, eu não chorei, falei para ele não chorar, né? Eu fiquei tão contente, gente, porque olha, É muito bom, né? meu É importante voltar, assim. A senhora teve uma vida bem sofrida para uma criança, assim, não foi uma vida fácil,
mas é como você disse, é feliz, Eu sou feliz. soube criar muito bem os filhos. A gente graças conhece a o Luiz, né? A Clarice, graças a os meninos, Deus. então, os filhos. Graças a Deus. A minha filha. Seus frutos foram ótimos. Parabéns para a senhora. Falei o que eu não pude estudar, porque eu tinha que fazer lá, ou estudava, filha, ou trabalhava. Pois Mas só quem podia estudar era filho de papai. é. Eu Não dava. não dei. Ainda deu para mim saber escrever meu nome, ler alguma carta, alguma coisa, ainda dá para mim fazer isso. O pouco que eu tive ainda. Foi útil, mas a senhora não foi para o colégio ou para a escola. Alguém ensinou, a senhora Cheguei na escola noturna. A senhora Era noturno, porque de manhã, de dia eu trabalhava, de noite eu ia na escola. Mas isso a senhora E a aprendeu a ler com quantos prefeitura anos? abriu lá para as professoras pouco para só um ano. Não, quantos anos a senhora tinha quando a senhora começou a aprender a ler? Eu estava com 14 anos. Ah, já era mocinha, já. Era mocinho. Mas que Já bom, né? trabalhava. Entendeu, né? Eu trabalhava, eu olhava criança, as mães às vezes ia fazer alguma coisa, eu olhava, eu ia para lavar a roupa daquela criança de gente que podia fazer, que tinha enxoval, né? Eu nunca fiz enxoval com meus filhos. Não dava. Aí eu levava enxoval das crianças de gente rica, né? Falar que é gente rica. Mas sendo mais rica do que elas, que eu que lavar a roupa dos filhos dela, né? Então. Ai, meu Deus, mas ganhava dinheirinho. Que bom. Outros me davam alguma coisa. E era assim. Bom, então tá bom. A gente E tá aqui com um bom tempo de conversa. Vamos precisar até encerrar, que senão fica muito longo. esse Só bate- que ia ficar 3 dias, né? Já tem que fazer um seriado para contar a história dela. Quem sabe algum cineasta não se interessa, roteirista, então. uma minissérie, né, que tem tudo a ver. Mas muito obrigada, a sua história é valiosa e representa aí, é igual, assim, a de muita gente do Brasil, sabe? Muita coisa que meu pai passou também, que a senhora contou, me lembra das histórias que ele contou da vida dele, a Ida mesmo aqui falou das histórias, lembranças que trouxe do pai, né? É muito importante. O nosso Brasilzão tem uma história muito rica, né? Exato. Então. Obrigada. Vamos agradecer vocês, agradecer quem está assistindo. Obrigado a vocês também de ter a confiança de ouvir a minha voz. A minha voz. Eu amei. Eu sou, né? Então, outro dia nós conversamos mais. Antes de eu subir pro além, aí nós vamos conversar mais. Eu quero ir nessa festa. Eu gostei muito de estar aqui, viu? Que bom. Eu fiquei meio preocupada, eu falei, não sei como. Viu que não era um bicho de 7 Não, eu fechei. Essa noite eu até perdi o sono. Ah, meu Deus. Essa noite eu perdi o sono. Não falei fazer nada pra fazer xixi. Gente do céu. Nem precisava, entendeu? Eu gostei, filho. A hora que precisar, talvez eu estando por aqui, a gente não tem mais nada para falar agora, só daqui para frente. Eu quero ir na festa de 100 lá na Bahia. Vai, né? Também, vai ser convidado. Com certeza. Mas a senhora podia fazer uma um pouco antes, Esperar só pra gente ir conhecendo, né? 13 anos, Se ambientando. não, 17, 7 anos. Falta muito. Não, 13, né? Só vai fazer 87. Nós vamos fazer a de 90, depois 95, 100. Pois aí sim. Aí está. Tá todo mundo lá. E você já tem até músico. Então. Tem o Eric que Toca muito bem, meu neto. Nossa, eu gosto do lado do meu coração. Aqui. Nossa, Tão lindos eles. nossa, eu adoro eles, viu? Charupai. Não, E a- todos os eu filhos falei- são preferidos e todos os netos também. Todos Ele tá lá. eu falo para ele assim: olha, tomara que Deus dê a sorte para vocês que nem deu para mim. De seus filhos ser para vocês que nem vocês é para mim. Que bom. Então. E a esposa dele é uma pessoa muito legal. Viu? Muito boa, mesmo. Isso é bom. Graças a demais, né? Deus. É bom. Ele. Por isso que dá para ficar feliz mesmo. Você vê o que você construiu, sem saber nem direito o que está fazendo, olha aí. Só dá para ter orgulho, não é? E todo mundo gosta de mim. Ah, que bom. E eu também gosto de todo mundo. Nunca tive encrenca com Intriga. ninguém. Eu falo assim, né?
convencer. Não, mas todo mundo gosta de mim. Oh, Ela já vê. conhece Oh, mesmo. eu sei. Então, Sabe, né? eu sei. Todo mundo fala, né? Mas merece também. É. Sua passa às vezes na vida, mas merece um pouco, tem que ser bem cuidada agora mesmo, né? É hora dela receber de volta. Eita. Obrigado, viu?